salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu, no YouTube também, e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando, pessoal, deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, certo? Links na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? É o seguinte, pessoal, parece banal, mas o homem solteiro hoje em dia no Brasil é odiado por querer se valorizar, né? Porque propriamente a gente está numa cultura de endeusamento a um gênero em detrimento do outro, certo? O ponto é o seguinte, o que eu entendo é o seguinte, que as mulheres, elas são tão passíveis de erros quanto os homens, compreende? Mas o que eu vejo atualmente no Brasil é que há uma idolatria a uma parte da sociedade, né? E enquanto justamente a outra acaba em desvantagem. Isso é um reflexo de toda uma cultura, mas é lógico, né? Tem as leis que são aprovadas constantemente lá na política. Geralmente muitos políticos tendem a ter uma misandria, né? Um ódio à figura masculina intrinsecado a eles, né? Às vezes não é muito ódio, mas também um desconhecimento, né? Um desconhecimento sobre o que está acontecendo. Muitas vezes, quando eu me levanto a me expressar sobre esse tipo de aspectos, né? Somente de fazer isso, tu já mexe ali com o interesse, tu já faz com que tu seja, né, enquanto homem, odiado, né? Mas é o preço que se paga, hoje em dia, né? Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo chegar assim na internet e começar a falar sobre esse tipo de aspecto, porque tem muitos que preferem se calar, tem muitos que preferem evitar tal assunto, porque pode gerar um certo desconforto, né? Mas muitas das vezes porque a pessoa ali está atrelada à CLT, às vezes ela não quer se indispor perante amigos e tal, né? É isso que acontece hoje em dia, né? Porque que muitas das vezes homens tipo eu assim, acabamos sendo atraindo, né? Atraindo muita raiva, né? Muito haters, porque propriamente a gente acaba tendo um despertar, né? Acaba tendo uma visão diferente, digamos assim, de uma parte considerável da sociedade, né? E muitas das vezes essa parte considerável da sociedade, ela entende que existe essa desvantagem para os homens, mas mesmo assim acha que o sistema atual está certo e que não pode haver contestações. Qualquer um que venha a questionar esse tipo de aspecto, esse desequilíbrio de gêneros que tem acontecido hoje em dia, qualquer um que venha a questionar esse tipo de aspecto é visto como se fosse o errado na história, né? E propriamente eu não tenho um problema nenhum em ser visto como se fosse um vilão, até me poso dessa forma, mas
eu entendo que eu entendo que também não é o certo, por exemplo, querer ali leis em prol dos homens. Eu entendo assim que deveria haver um equilíbrio, mas hoje em dia as instituições de uma maneira geral não sabem o que é isso, né? Mas enfim, pessoal, o ponto é o seguinte: eu até estava esses dias, né, alguns meses atrás, alguns meses atrás, eu estava vendo um vídeo de YouTube que ele estava falando assim, que se o homem se valorizar demais, é um problema também, porque por conta de ficar com mulheres e tal, né, porque não é necessário se valorizar muito. Mas, pessoal, se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Parece uma questão lógica, mas que é necessária, né? Tanto quanto, né, se ninguém te respeitar, quem é que irá te respeitar, né? É lógico que, independentemente se você se respeita ou não, hoje em dia o desrespeito tá na estratosfera, né? Eu tendo a ter uma intolerância mesmo ao desrespeito, e eu não acredito muito em transformações ou mudanças das pessoas, né? Não é que elas mudam das vezes, né? É porque a máscara cai, compreende? É esse que é o ponto. Então, o que acontece, pessoal? Tá ventando aqui, ó, vento gelado, né? Mas enfim, o que acontece? Eu tento não acreditar em mudanças das pessoas, porque se a pessoa já te desrespeitou logo de cara, acontece que ela vai esconder, talvez ela se molde com o tempo para poder lhe agradar, mas ela vai continuar escondendo ali o seu desrespeito que tem para com sua pessoa. É isso que é o ponto, é isso que irá acontecer com o tempo, né? Então eu tendo a acreditar assim, ou a pessoa te respeita logo de cara, ou não. Não é uma questão assim de que é preciso que se imponha o respeito. Não é necessário impor respeito. É necessário somente ter esse discernimento. Porque se a pessoa entende que tu é uma pessoa que precisa ser valorizada, ok, não é necessário que você se imponha, compreende? Isso vai muito na questão da frase do Nikola Tesla, que é a seguinte, né? Se você quer saber os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então vai muito de encontro a isso, pessoal. Muitas vezes o homem quer viver sozinho porque muita gente não se encaixa nesses três aspectos que venham a se encaixar, vamos dizer assim, eu vou ser um redundante, venham assim encaixar para uma interação, enfim. Isso também vale para ambientes, pessoal. Esse tipo de aspecto também vale para ambientes, né? Então, dependendo do ambiente que tu estiver, sua energia pode vir a ser retirada, inclusive. Eu acredito muito nisso, certo? Tanto quanto existem lugares que retiram sua energia, existem outros que elevam, compreende? Então é preciso ser seletivo até nisso, né?
E esse tipo de questão não são muitas pessoas que levam em consideração não. Tanto em ambientes que a pessoa vem a frequentar, quanto amizades, compreende? Quanto amizades. Muitas das vezes, ainda mais nos tempos atuais, as pessoas querem interagir sem ter esse tipo de critério. Pera um momento, será que a pessoa tende a me agregar em aspectos de conhecimento, desenvolvimento pessoal? Porque é preciso refletir, porque o que tem de gente desagregadora, invejosa, fofoqueira no Brasil hoje em dia não está na história, né? Então as pessoas tendem, de uma maneira geral, a maioria, tendem a te atrasar, tendem a desagregar do que propriamente ir pelo outro lado, compreende? Não há preço que pague a sua paz, porque ela inclusive é inegociável, tanto quanto a liberdade, certo, pessoal? Então, eu tava vendo um YouTube falando assim, que o homem não tem que se valorizar, é preciso se valorizar, mas não demais, né? Mas assim, eu acredito que ele se baseou muito envolvendo, não vou dizer o nome aqui, ele se baseou muito envolvendo terceiros, né? Porque ainda há no homem essa vontade de se validar externamente, né? O que eu entendo que deveria ser o contrário, né? É preciso que, é lógico, tu vai interagir lá com vai ter algumas seletas interações, mas por um outro lado é preciso que haja uma validação interna maior que a externa, né? O que é se validar internamente, pessoal? Não se basear muito pelos outros, pelo que os outros estão falando, né? Procurar desenvolvimento pessoal. Muitas das vezes o homem é invejado hoje em dia no Brasil por buscar isso, compreende? Por buscar ser diferente dos outros. Muitas das vezes isso pode gerar interpretações erradas, porque quando tu busca desenvolvimento pessoal, às vezes aprimorar o teu ser em detrimento do ter, muitas vezes pode ser até isso interpretado errado, porque a sociedade tende a te encarar como se fosse querer ser melhor do que os outros, entendeu? Mas só que na verdade não, na verdade tu tá querendo ser diferente do rebanho, compreende? E hoje em dia, pessoal, querer ser diferente das massas, de uma maneira geral, muitas das vezes tu é visto com muito preconceito, né? Pensar diferente foi um tanto que proibido socialmente no Brasil, né? Porque o padrão mesmo é querer ali querer interagir com qualquer pessoa, né? Porque a sociedade, por assim dizer, quer o tempo todo te moldar, quer descaracterizar inclusive o teu ser, tá entendendo? Para poder se encaixar nas regras que ela quer, e propriamente também tendo a acreditar que essa sociedade atual daqui do Brasil tende a se basear muito na imprensa, né? A sociedade aceita o que a imprensa diga o que ela é,
né? Compreende? É isso que eu tenho cada vez mais percebido, né? E logicamente, né, pessoal, por que, né, voltando aqui ao cerne do assunto, né, por que esse homem acaba sendo o homem que se valoriza demais acaba sendo odiado, né? Porque propriamente por muito tempo, né, já se vem cada vez mais, né, com o tempo, né, de uma maneira geral, as instituições de mídia, cultura, querem elevar o feminismo, né, e muitas vezes isso advém com desprezar mesmo tudo aquilo que é masculino, né, envolvendo lealdade, né, diria assim, firmeza, né, atributos mais masculinos, né, propriamente o que mais se vê, né, se vê é o endeusamento do empoderamento feminista, compreende? E eu já falei aqui por inúmeras vezes, não existe feminismo sem hipocrisia, né? O feminismo nunca foi sobre igualdade, mas sobre ódio à figura masculina, né? Tem gente que não entende quando eu digo isso, mas é um fato, né? Se trata de uma ideologia que quer ignorar a biologia, compreende? É esse que é o ponto. É uma ideologia que quer ignorar a biologia. A biologia diz que homens e mulheres são diferentes, mas o feminismo quer dizer que a mulher é igual ao homem, tá entendendo? E o que é errado, né? E o Brasil tá nessa celeura, né? Tem gente que quando eu digo isso não entende, não consegue compreender por que tu é tão contra o feminismo assim, né? Porque eu consigo enxergar, pessoal, eu consigo enxergar o quanto que a nossa sociedade atual, a sociedade moderna, está corrompida, tá entendendo? Por conta das instituições, lógico, né? Porque aqui no Brasil muitos estão presos a validações externas, né? Então o que a imprensa fala, o que instituições propagam é verdade e muitas vezes as pessoas não se questionam, compreende? Também não sabem dizer não, né? Envolve tudo isso, pessoal. Envolve tudo isso, né? É lógico, pessoal. É lógico, né? Que uma vez que o homem começa a cada vez mais se valorizar, ele está indo de contramão a toda uma cultura que pede com que o empoderamento seja exaltado, tá entendendo? Então esse eu acredito que é o principal aspecto pelos quais essa sociedade atual odeia o homem que se valoriza, tá entendendo? Muito também porque ele se baseia não por fatores externos, né? Não por querer status, mas também por reconhecer mais o ser em detrimento do ter, né? Porque se tem um mal hoje em dia, pessoal, esse mal hoje em dia é querer muito. Geralmente muitos querem ter carro, ter moto, ter um monte de coisa, mas não focando no essencial. O que é o essencial, né? Propriamente desenvolvimento pessoal, melhorar seu aspecto físico, mental e principalmente espiritual, tá entendendo? E são questões assim que
não é todo mundo que hoje em dia foca, né? A maioria quer mesmo focar em superficialidades, fofocas, esse mundo de aparência, né? Enfim, quer idolatrar, né? Enfim, hoje em dia a gente vê muitas deturpações, né? Eu procuro me distanciar desses tipos de aspectos e logicamente que quanto mais idiota, mais parece que tu tem ascensão hoje em dia na sociedade, né? Quanto mais idiota, né? Inclusive o Nelson Rodrigues dizia o seguinte, né? Os idiotas irão dominar o mundo, não pela não pela capacidade, mas pela quantidade, porque eles são muitos, né? Nunca esteve tão certo esse filósofo, que é brasileiro, né? Inclusive, né? Ele jogava algumas verdades inconvenientes que faziam com que ele também fosse odiado, né? Inclusive, pessoal, porque muitos filósofos acabavam vivendo sozinhos, né? É uma questão para se refletir. Eu acredito que não envolve somente questão de inteligência, mas também uma questão de espiritualidade mais elevada, certo? É lógico, né, que eles viam, né, nas outras pessoas que eles viam que as outras pessoas não chegavam, né, no quilate deles. Não é uma questão de muitas vezes de serem arrogantes, jamais, né, mas é uma questão de genialidade mesmo, de percepção, né, capacidade analítica, enfim, envolve muitos atributos ali. Também o principal deles, né, o QI alto, né? E propriamente o Brasil não é um país que valoriza a educação, né? Diga-se de passagem. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. A sociedade tende a ir contra o homem que tem autoestima. É lógico, pessoal. Já falei, inclusive em alguns dos meus vídeos anteriores, né? Não sou galã, né? Jamais. Não é essa questão. É questão de reconhecer seu próprio valor, o que muitos não têm capacidade de fazer, né? De fazer isso, porque são muitos, né? Muitas pessoas hoje em dia, muitos mochileiros, diria, né? Querendo uns serem melhores do que os outros. Porque eu tenho isso, porque tenho aquilo, enfim. E são competições irracionais que não chegam a lugar nenhum no final das contas, certo? Era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre estão na descrição, e também meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.